amigos, tudo Olá, bem? amigos, Aqui é o tudo Vinícius, bem? Aqui é a Thaís, Gabrielzinho tá Gabrielzinho tá aqui aqui. sempre, família imigrante, mais um Sim, videozinho de conteúdo aí no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto bem específico, que é a parte de moradia. nós vamos falar o que nós consideramos quando nós procuramos moradia para vir para cá, para Portugal. O que foi importante para a gente, vamos falar da nossa experiência pessoal e aí a gente pretende, né, ajudar vocês, pra quando vocês forem também escolher o local que vocês querem morar aqui. Então assim, essa parte da moradia é um dos pontos mais importantes do planejamento, né? Você ter uma boa casa, um bom apartamento para morar é importante. Então logo de início é importante assim, saber, vou morar de aluguel ou tenho um valor para poder comprar um imóvel próprio. Aqui em Portugal o aluguel eles chamam de arrendamento. Você arrenda um apartamento aqui, ou você pode comprar se você tiver condições, mas aí você tem que preencher alguns requisitos, né? Alguns bancos pedem entrada, varia o valor de entrada, né? Dependendo do valor do imóvel, então isso tudo tem que ser levado em Então, consideração. assim, só adiantando que logo de início, caso você não tenha o valor para poder estar comprando um imóvel à vista, é difícil de você conseguir crédito, apesar dos juros serem bem baixos nos bancos aqui, os juros são muito baixos comparados aos juros do Brasil, mas logo de início é difícil você conseguir crédito em um banco, eles são bem rigorosos quanto a essa concessão do crédito. Então, no caso, a nossa opção aqui foi mesmo do arrendamento, até porque a gente não sabia, mas quando tem mais incertezas em relação ao lugar e o tempo que nós vamos ficar aqui também, logo no início são muitas incertezas. Então, é difícil você estar conseguindo comprar logo de cara um imóvel. Então, nós fomos para a opção do arrendamento e nós vimos aqui algumas coisas bem diferentes aí do Brasil. No arrendamento, primeiramente, você tem que saber, né, que aqui não se chama um apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Aqui eles chamam de T0, T1, T2, T3, de acordo com a quantidade de quartos que aquele apartamento possui. Sim, o T0 é como se fosse um conjugado no Brasil, né? O T1 é um quarto e por aí vai. E também tem a opção de T1 mais 1. T1 mais 1, T2 mais 1. O que é esse mais 1? Esse mais 1 é como se fosse um quarto que não tem janela. Seria uma coisinha pequena, que não tem muita iluminação. Não tem muita iluminação. Ou um escritóriozinho que, de repente, transformaram num quarto, alguma coisa pequena. Ou uma sala que eles dividem, né, uma parte da sala e fazem um quartinho menor. E aí acaba ficando 2 quartos, um maior, que é o quarto mesmo, e esse mais um, que é um quartinho menor. Sim, e aí entrando nos detalhes aqui do arrendamento, né? Eles são bem exigentes, no caso, quando você acaba de chegar, principalmente do Brasil ou de outro país, eles fazem muitas exigências, a maioria dos arrendamentos, no caso, é necessário ter um fiador português. Tem a questão também das rendas, que os valores, né, dos meses de aluguel, geralmente eles pedem alguns meses adiantados. Então isso daí já é importante para o planejamento de vocês. Fora a caução que tem que dar também, Sim, né? já terem isso em mente, que tem que ter um valor reservado para esse início. E não tendo fiador, no caso, as dificuldades são maiores, porque são exigidas mais rendas. Então tenham isso em mente. Que já é uma primeira barreira, no caso, para arrendar um imóvel. Muitas vezes eles pedem até 5, 6 rendas, né, de adiantamento. Sim, e considerando que o valor do arrendamento aqui é alto, sim, nós moramos na região de Lisboa, né? Então a gente vai falar daqui de onde nós moramos. Então, considerando que o valor do arrendamento é alto, se você tiver que adiantar valores, então você tem que ter uma boa reserva, um bom valor para poder arrendar aquele apartamento. Sim, fica bem pesado. Então, no caso aqui, dando um exemplo aqui de Lisboa, temos aqui a Grande Lisboa, né, a região... o Distrito de Lisboa. Sim, Distrito de Lisboa, a região metropolitana. Então, o Distrito de Lisboa ele engloba aí Cascais, engloba a própria Lisboa, engloba Oeiras, Sintra, e no caso são ali os concelhos. São como se fossem cidades, né, no Brasil. São diversos concelhos dentro do Distrito de Lisboa e tem o próprio Conselho de Lisboa também. Sim, então aqui, assim, no caso, para escolher uma região mesmo para morar,
é importante levar em conta, porque aqui, como a maioria das pessoas utiliza os serviços públicos, tanto colégio, quanto escolas, né, quanto a questão dos centros de saúde, então isso é uma coisa que tem que ser levada muito em conta. Assim, as pessoas fazem muito isso. Faz o contrário, né? Escolhe a região onde vai morar baseado nesses serviços. Então, olha, se eu tenho crianças, então é importante eu pesquisar primeiro onde que tem boas escolas públicas, creches, centro de saúde. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta na hora de escolher a região. Além do valor, né, do arrendamento que você vai pagar. Porque aqui as regiões são mais ou menos parecidas com relação assim, à qualidade de vida, né, que você consegue aproveitar, não tem violência, né, então você tem que escolher mesmo pelo valor do arrendamento, que aí se você for morar no Conselho de Lisboa mesmo, pode ser mais caro do que outros concelhos, então você tem que levar isso em consideração, além da questão de escolas e hospitais. Sim, também, então, centro de saúde, né, aqui. Então esses pontos são levados em conta na hora de escolher uma região. É a questão da unidade de saúde, a questão das escolas, tem a questão dos transportes, também muito importante. O metrô aqui, o metro, que eles chamam de metrô, eles chamam aqui de metro. Então funciona muito bem, mas é bem localizado ali na parte de Lisboa mesmo. Sim. Então, abrange poucos lugares o metrô, apesar de funcionar muito bem, não tem uma extensão muito grande. Outras regiões como Sintra, a própria região de Cascais, aí é abrangido por trens, né, que eles chamam aqui de comboios. Então, isso também tem que ser levado em conta na hora de escolher. Nós temos experiência aqui, nesses 1 ano e 3 meses, né, quase, que a gente está aqui, nós já moramos em 3 concelhos diferentes. Né? Nós começamos a morar em Sintra, na região de Sintra, no Conselho de Sintra, tudo dentro de Lisboa, do distrito de Lisboa, né? Conselho de Sintra, e lá a gente morava numa freguesia, que é como se fosse um bairro, né? Que era servido por comboio, que aí era bom pra gente na época, e depois nós nos mudamos para o Conselho de Lisboa, que aí já tinha o método. Sim, né? A gente utilizou Telheiros, a gente utilizava o metro lá, e depois, por último, a gente se mudou, onde nós estamos morando agora, a gente se mudou para o Concelho de Cascais, né? Então a gente teve essa experiência em 3 lugares diferentes, e no Concelho de Cascais utiliza-se como transporte o comboio. Né? Então aqui esse sistema de transporte funciona, né? Mas de forma diferente. O metro, você consegue andar mais lá pela região de Lisboa, como o Vinícius falou, e o comboio você consegue ir para esses outros concelhos que são um pouco mais distantes de Lisboa, mas não é tão distante assim também. Sim, vale ressaltar também que aqui na região mesmo metropolitana de Lisboa tem um passe, que é um valor, você paga um valor de 40 euros, no caso, se forem 2 pessoas da família, no caso é 80, e de 2 para cima continua a pagar 80. Valor, então, um teto máximo de 80 para a família inteira. Você consegue estar usando todos os transportes públicos, seja os comboios, que são os trens, o metro, autocarros, que são os ônibus, e até os barquinhos. Sim, até os barcos. Se você morar mais na região lá para Setúbal, que é do outro lado, né, do Tejo, também você consegue estar usando tudo isso por 40 euros. Então é uma coisa que você economiza bastante aí. A nossa experiência aqui, no caso de usar os ônibus, que são os autocarros, que não tem uma frequência muito boa, que costumam demorar um pouco para passar, principalmente certos horários. Então, assim, horários de pico, eles funcionam bem. Mas fora desses horários e finais de semana, a espera é um pouquinho maior. Então, lugares que tem o metro ou o comboio são melhores para esse tipo de deslocamento. Nós gostamos mais dessas regiões que nós moramos. Nós estamos gostando mais dessa última região, que é o Concelho de Cascais. Aqui nós utilizamos o comboio, ainda não utilizamos porque a gente está no período de pandemia, né? Então a gente não tem saído, mas aqui é bem próximo, e com comboio você consegue ir lá para Lisboa. Sim, rápido, Cais de Sodré, né? Até lá Belém também, né? Que é uma região muito bonita, turística daqui. Então a gente consegue ir. E quando nós estávamos morando em Sintra, a gente utilizou muito o comboio lá.
Eu estudo na Universidade de Lisboa, né, que fica no Conselho de Lisboa, então eu utilizava muito o comboio para ir para a universidade. O Vinícius utilizava também para ir para o trabalho dele, apesar do trabalho dele não ser numa região muito bem servida de transporte, né, mas ele utilizava também. Então a gente usou bastante o comboio aqui, funciona bem, nós gostamos, mas eu também utilizei bastante o metro, né, lá Sim. Quando nós nos mudamos para Lisboa. Em termos de deslocamento aqui, para trabalho, a experiência foi essa daí. O metro e o comboio funcionam melhor, transporte de massa e tudo. O autocarro, dependendo da linha e tudo, demora bastante. Não foi uma experiência tão boa assim com a questão do autocarro. Então, tentar mesmo procurar essas regiões. É difícil atender tudo, né? Como nós falamos. Tem que ser colocado em conta a questão dos serviços públicos, que é a escola e hospitais, a questão do transporte e, claro, uma zona que você também se identifique. Agora, só a última observação é em relação aos preços. Principalmente aqui a área de Lisboa, essa região metropolitana, os preços estão muito altos. Preços de arrendar, tanto para comprar quanto para arrendar, principalmente os arrendamentos, são preços muito altos, assim, de certa forma até um pouco desproporcionais aos salários. Então é difícil essa questão e é um mercado que não tem muita demanda, muita oferta de imóveis. Então, rapidamente, quando aparece um apartamento para arrendar, ele rapidamente é arrendado rápido, no próprio dia, no dia seguinte, no máximo. Então, tenho isso em mente que essa questão da moradia vai ser um problema se não for bem planejado. E também uma coisa que tem que ser levada em consideração, que muitas vezes no início você pode arrendar um apartamento que não seja proporcional ao apartamento que você tenha no Brasil. Né? Você pode morar num apartamento de 2 quartos, 3 quartos, e aí quando você vem morar aqui, de repente você pode ir para um T1, né? Dependendo do tamanho da sua família, se você morava num de 3 quartos, ir para um T2, né? Porque o valor dos arrendamentos são muito altos. Nós tivemos experiência em 3 tipos de apartamento aqui. Nós já moramos num T1+1, que era aquele caso de 1 quarto com mais um quartinho, que pra gente foi bom na época. Nós moramos depois num T1, né? Mas foi em Lisboa, porque Lisboa, Conselho de Lisboa, né, que nós moramos, é mais caro, né? Então a gente considerou outras coisas, não o tamanho do apartamento, outras coisas foram levadas em consideração. Mas acabou não ficando bom pra gente, nossa família está aumentando e agora nós moramos num T2. Então nós temos essas 3 experiências, né? Sim. E aí tudo isso vocês consideram também de acordo com o valor, né? Além do valor aqui ser bem alto, a oferta de imóveis é um pouco complicada pela essa questão de ter muitos imóveis antigos. Então isso dificulta um pouco. Por exemplo, é difícil você achar um apartamento com garagem. É difícil você achar um elevador um pouquinho mais fácil, mas não que seja fácil, mas também não são todos os apartamentos que têm elevador. Então a questão também tanto da parte externa quanto interna. A parte externa é difícil ter apartamentos novos, muito difícil. E a parte interna, eles fazem boas reformas. Eles fazem muito, assim, costumam fazer muitas obras boas. Que eles chamam de remodelados, Sim. Apartamentos remodelados. São aqueles apartamentos que foram feitos obras recentemente, né? Então, externamente você até pode ver que o prédio, de repente, não é um prédio novo, como o Vinícius falou, é um prédio antigo, mas por Sim. dentro ele está todo novinho, né? E as reformas que eles fazem normalmente são muito boas. Isso funciona muito bem, assim, geralmente são empresas que fazem esse tipo de reformas, de remodelações, de remodelagens, né? E isso funciona muito bem, assim, você vê que olhando o interior do apartamento, ou da casa, no caso, né, da moradia, fica uma coisa muito boa, muito nova e uma qualidade muito boa. Então, é isso que a gente tinha para falar sobre essa questão aí da moradia. É um assunto bem delicado. É um assunto delicado, tem bastante coisa para falar, né? Mas aí, caso vocês queiram mais informações, até o porquê que nós escolhemos cada um desses lugares, né? Que nós já moramos, estamos morando agora, vocês coloquem nos comentários que a gente vai respondendo. São muitas questões, são muitos temas. E assim, a gente vai
tá fazendo outros vídeos sobre isso, mas em termos de planejamento, de uma forma bem geral, é isso que você tem que levar em conta para fazer o planejamento quanto à questão da moradia. É isso então, pessoal. É isso aí, pessoal. Curtam o nosso vídeo, nosso canal, mandem comentários, compartilhem com os amigos. E estamos aqui para tirar dúvidas de vocês e vamos gravando outros vídeos. Vamos trocando informações e ideias. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.